Olá, sou Daniel Venturini e o assunto deste vídeo é a resposta do réu. Então eu quero que vocês imaginem que uma ação foi ajuizada, o juiz recebeu a petição inicial e determinou a citação do réu. A pergunta que se faz é, este réu que foi citado, ele está obrigado a se defender? Vejam, de acordo com o princípio do contraditório, as partes têm o direito de tomar o conhecimento a respeito de todo o processado, bem como a possibilidade de dar a sua versão acerca dos fatos. Mas isto não significa que o réu citado esteja obrigado a se defender. Até porque a palavra obrigação está relacionada com um direito material. É aquela relação jurídica que envolve credores e devedores. O que se tem aqui é um ônus processual, ou seja, se o réu citado quiser se defender, ele pode fazê-lo, e com isso ele vai obter uma vantagem processual. Porém, se ele quiser ficar inerte, ele vai ter que arcar com as consequências jurídicas dessa inércia, como, por exemplo, a possibilidade de ter a sua revelia decretada. Seja como for, o réu citado pode ter um dentre três comportamentos. Ou ele permanece inerte, ou ele responde aos termos da petição inicial se defendendo, ou então ele comparece aos autos e reconhece a procedência do pedido formulado pelo autor. Feitos esses esclarecimentos iniciais, eu quero destacar para vocês algumas questões importantes relacionadas às modificações havidas no sistema nessa parte. Vejam, comparando-se o Código de 2015 e a sistemática do Código de 1973. Imaginando a sistemática antiga, a contestação já era naquela época a principal forma de defesa do réu, mas ela não era a única, porque além de contestar, o réu também poderia opor exceções e reconvir. As exceções eram incidentes processuais pelos quais o réu poderia alegar impedimento ou suspeição do juiz e inclusive a incompetência relativa do juízo. E a reconvenção naquela época já era um contra-ataque, ou seja, representava o ajuizamento de uma ação do réu contra o autor no mesmo procedimento. Porém, o que chama atenção nessa sistemática anterior é que essas formas de resposta tinham que ser deduzidas em petições separadas, em petições autônomas. Ou seja, se estivesse fluindo lá o prazo de defesa e o réu quisesse contestar, opor exceção e reconvir, ele deveria fazer uso de três petições distintas. E isso mudou. Por quê? Porque no atual Código de Processo Civil houve uma uniformização, uma simplificação da defesa, de modo que a contestação se tornou a única peça de defesa. Não há mais necessidade de se opor exceções, ou seja, a questão do impedimento e suspeição do juiz podem ser alegados por simples petição nos termos do artigo 146 do Código de Processo Civil. Já a incompetência relativa do juízo, ela vai ser alegada em contestação, em sede de preliminar, assim como outras matérias, tais como impugnação do valor da causa ou impugnação da concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor do autor. Tudo na contestação. E na sistemática atual, a reconvenção que continua sendo contra-ataque, ela também vai ser deduzida dentro da contestação. Inegavelmente houve uma simplificação, visando até a própria celeridade processual. Porém, agora é importante falar do conteúdo dessa contestação. E aí, se vocês analisarem o disposto no artigo 336 do Código de Processo Civil, vocês vão verificar que cabe ao réu fazer toda a alegação de defesa na contestação, de todos os fundamentos. É o princípio da concentração dos atos de defesa na contestação. Ou seja, ele vai apresentar todos os seus fundamentos de defesa. Defesa essa que pode ser processual ou de mérito. Então vamos entender melhor isso. O que é uma defesa processual? São questões processuais que são suscitadas ao juiz e que devem ser analisadas pelo juiz antes das questões de mérito. Como que se dá isso? Através das chamadas preliminares de contestação. Essas preliminares estão previstas no artigo 337.
Esse artigo é importante, porque ele tem um rol de assuntos, um rol de questões processuais que devem ser analisadas primeiramente pelo juiz antes da análise de mérito, até por uma questão lógica. Vejam, a maioria das questões processuais constantes desse artigo não estão sujeitas à preclusão. Por quê? Porque o juiz pode conhecer delas de ofício. Porém, existem duas exceções. A alegação de convenção de arbitragem e a alegação de incompetência relativa do juízo estão sujeitas à preclusão, porque não podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Então, aí nós temos uma exceção, está prevista no parágrafo 5º do artigo 337 do Código de Processo Civil. Cuidado com isso. Mas vejam só, o que eu consigo através dessas preliminares, eu, réu, que fiz a arguição delas? Ou eu vou peticionar a extinção do processo, ou então eu vou conseguir o quê? Apenas uma postergação, um adiantamento do julgamento da causa. Vamos dar os exemplos. Um exemplo de que eu peço a extinção é a alegação de inépcia da petição inicial. Ou seja, eu, réu, compareço no processo, contesto e em preliminar eu alego, a petição é inepta e o processo tem que ser extinto sem julgamento de mérito. Quando eu peço a extinção, a minha defesa processual se chama o quê? Peremptória. Defesa processual peremptória. Mas eu posso ter a outra situação, em que apenas vai ter o quê? Um prolongamento do processo. Um exemplo disso, se eu alego uma preliminar em que eu vou impugnar os benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor. Ou seja, eu contesto e na preliminar eu falo, o autor não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, ele tem que pagar, ele tem que arcar com os custos do processo. Se a minha preliminar for acolhida pelo juiz, o que vai acontecer? Esse autor vai ser intimado a providenciar o recolhimento das custas iniciais. Então, neste caso, eu tenho uma defesa processual dilatória. Ela não é peremptória, porque ela não visa a extinção, mas apenas que seja adotada uma medida e após a adoção desta medida, eu vou ter o quê? O prosseguimento normal do processo. Portanto, é uma defesa processual dilatória. Além dessas defesas processuais, o réu, obviamente, tem a sua defesa de mérito, que pode ser direta ou indireta. Na defesa de mérito direta, o réu nega os fatos alegados pelo autor, ou então ele nega as consequências jurídicas atribuídas a esses fatos pelo autor. Já a defesa de mérito indireta é aquela em que o réu não nega os fatos alegados pelo autor, mas o réu apresenta outros fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor. Portanto, para recapitular, nós temos na contestação defesa processual, que pode ser peremptória ou dilatória, e defesa de mérito, que pode ser direta ou indireta. Após isso, eu quero destacar também o que? O disposto no artigo 341 do Código de Processo Civil. É o ônus da impugnação especificada. O que significa isso? O réu tem o ônus processual de se defender, mas ele também tem o ônus processual de impugnar cada um dos fatos alegados pelo autor, sob pena de se presumir verdadeiros os fatos em relação aos quais ele permaneceu silente. Inclusive, além dessa presunção de veracidade, eu posso ter como consequência o julgamento antecipado do processo em relação aos pedidos relacionados a tais fatos não impugnados. Então, essa é uma regra, princípio da impugnação especificada. Porém, nesse mesmo artigo, existem 3 sujeitos que não precisam observar esse princípio. No caso, eu tenho o defensor dativo, o advogado dativo, o defensor público e até mesmo o curador especial. Essas pessoas elas podem contestar por negativa geral. Elas não estão sujeitas a este princípio. Eu também aproveito e peço para vocês lerem o artigo 342 do Código de Processo Civil. Ele representa uma exceção àquela regra que eu falei para vocês de concentração dos atos de defesa na contestação.
Este artigo prevê hipótese em que o réu pode deduzir outras matérias de defesa posteriormente à contestação. E por fim, nós temos que falar da reconvenção. Como eu já disse anteriormente, a reconvenção representa o quê? Um contra-ataque. No mesmo procedimento em que está sendo demandado, o réu vai deduzir uma pretensão em face do autor. Então nós vamos ter o réu reconvinte e o autor reconvindo. É a acumulação de duas ações, a acumulação de duas lides que vai ser resolvida por uma simples sentença, uma única sentença. Visando o quê? A celeridade, a economia processual. Obviamente, o réu que for deduzir a sua reconvenção, ele não vai pedir a citação do autor. O que vai ocorrer sim é a intimação do autor através do seu advogado no processo. Mas prestem atenção, a reconvenção é uma ação, portanto ela está sujeita a todas aquelas condições, requisitos e pressupostos que nós já vimos nos vídeos anteriores. Além disso, tem que haver o quê? Uma legitimidade, tem que existir uma conexão entre as causas, o juiz tem que ser competente e tem que haver o quê? Inclusive a possibilidade do rito, né? A adequação do rito para a acumulação dessas duas ações. Então, para finalizar, duas perguntas. Se o autor desistir da ação ou qualquer outra causa extintiva, né, encerrar esse processo, o que acontece com a reconvenção? Ela vai seguir o mesmo destino da ação principal? E a resposta é não. Ainda que o autor desista da ação ou aconteça a extinção dessa ação por qualquer outra causa, a reconvenção vai subsistir. E uma última pergunta. Cabe reconvenção de reconvenção? Ou seja, o autor ajuiza uma ação, o réu vai reconvir. Poderia aquele autor reconvir daquela primeira reconvenção? Não, isto não é possível. Por quê? Porque uma vez que o réu apresente a sua reconvenção, o autor é intimado para responder e não contestar. É isso.